Fala galera da Escola Cambiag, oitavos anos A e B. Nós vamos estar dando continuidade aqui aos exercícios da atividade da apostila. Eu parei aqui com vocês na atividade 2, contextualizando a economia brasileira e o papel dos Estados Unidos da América. Foi pedir para que vocês fizessem essas duas atividades na apostila, fazer as anotações e, além disso, fazer um texto resumo sobre o que você entendeu sobre esse tema. Lembrando que nós já tratamos desse tema, mas nós estamos agora trabalhando na apostila. Aí, dando continuidade ainda, aqui na apostila, na página 22, atividade 3, que é problematizando blocos regionais e organizações mundiais. Eu vou abrir aqui um slide que eu já havia feito já há algum tempo. Vou estar explicando um pouquinho e já retomo lá para a apostila que está dentro desse tema. Lembrando que está sendo tratado ali para vocês é a questão da geopolítica. Então vamos lá, a geografia política mundial dos espaços centrais e periféricos. Aqui é o globo terrestre, essa representação. Lembrando que cada região tem o seu interesse, a região que eu falo são os países, estados, né? É o que a geopolítica ela estuda, a geografia política num determinado local, para poder ter as informações essenciais para poder dominar aquele local. Foi o que os Estados Unidos e a ex-União Soviética têm feito isso muito bem após a Segunda Guerra Mundial. Vamos estar dando continuidade aqui. Ó, significado da palavra espaço para a geografia, espaço geográfico, qualquer região ou fração de espaço do planeta. Significado da palavra técnica para a geografia, relativo ou peculiar a uma arte, profissão, ofício ou ciência. Significado da palavra ciência para a geografia, que tem ou parece ter fundamentos precisos, metodológicos, como os da ciência. Significado da palavra funcional para a geografia, concebido e executado para ter maior eficácia nas funções que lhes são próprias. Diz-se de arte ou técnica, como a arquitetura ou ainda do móvel, utensílio, etc. Aqui é uma reflexão, uma charge, né? Para a gente entender essa questão desses interesses mundiais aí, né? Então nós temos aqui, ó, o senhor perguntando qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Aí tá aqui, infelizmente, uma representação com todo de acordo, né? Mas enfim, tá lá, ó, o que é alimentos? Aqui o representante do continente africano, aí o europeu, né? O que é escassez da Europa? Aqui dos Estados Unidos, o que é resto do mundo? E no caso dos países árabes, né, o que é opinião? Então, no caso dos países árabes, lá, para quem não sabe, lá é uma ditadura, né, são eles que ditam as regras, os seus líderes, não há questão demográfica, a população não é ouvida em muitos países árabes. O que é o resto do mundo? Os Estados Unidos entendem e compreendem que ele é o dono do mundo, ele que dá as cartas no mundo atual. O que é escassez, os europeus, principalmente do oeste europeu, não sabem o que é isso. Do leste europeu sofreram e ainda continuam sofrendo bastante, né, por causa da questão da Guerra Fria. E o que é alimentos, que infelizmente, aqui eu só vou fazer uma reflexão que é o seguinte, pessoal. É o que eu sempre digo, o continente africano, ele é um país maravilhoso em qual aspecto? Cultural, tem uma das maiores riquezas naturais do nosso planeta, porém, eles são explorados aí pelos Estados Unidos da América, pelos europeus, né? E é um país que, infelizmente, o seu cidadão, ele passa muita necessidade, em outras palavras, realmente passa fome. Tem situações que tem que ser bem apuradas antes de ficar fazendo críticas, né? Falando que eles são miseráveis. Não. O que ocorre é o tipo de política dos países africanos que, infelizmente, não oferece o bom e o melhor para o seu cidadão. Lógico que tem vários fatores que isso acaba sendo proporcionado, mas não vamos estar discutindo isso aqui agora, tá ok? Países centrais e países periféricos. Preste bem atenção nisso, porque nós vamos entender o que são os países centrais, são os países desenvolvidos, e os países periféricos são os países não desenvolvidos, mas com o tema atual utilizado como subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil. E os países centrais são Estados Unidos da América, no caso da União Europeia, que são os países da União Europeia, né, que é a Alemanha, a França e a Itália, que são os maiores do bloco, os mais ricos, né. Então vamos lá, o critério de regionalização agrupa os países de acordo com o grau de dependência ou influência que exerce no cenário internacional. Ricos ou centrais, pequeno número de nações ricas e industrializadas que exercem forte dominação econômica.
pobres ou periféricos. É a maioria dos países que possuem um menor desenvolvimento econômico e tecnológico e que apresentam uma forte dependência em relação aos países centrais, o que isso significa dependência de tecnologia, capital humano de pessoas que possam que tem uma grande instrução para poder estar desenvolvendo determinados projetos. Aí está aqui, ó, como todas as regionalizações, essa também generaliza. Exemplo, ricos ou centrais, como Estados Unidos e Portugal, e pobres, China e Bolívia. Então, só retificando aqui, a China não é pobre, pessoal. O que significa que quer dizer aqui a pobreza é a distribuição da riqueza, como é o caso do Brasil. O Brasil também não é pobre, o problema é a distribuição de riqueza. No caso da Bolívia, infelizmente, a Bolívia é um país que passa grandes dificuldades, tanto na questão dos âmbitos de áreas tecnológicas, educação, né? Eu lembro que uma vez quando eu dei aula na escola editor lá em Francisco Morato, tem algumas pessoas que são da Bolívia, né? Se fixaram aqui no Brasil, formaram suas famílias aqui, né? E teve um pai que eu não me esqueço até hoje, que ele falou que ele era grato ao Brasil pelo fato de oferecer educação e saúde de graça, porque no país dele tudo é cobrado. Então vamos começar a rever essa questão, ainda vamos condenar o SUS, vamos condenar a educação pública, né? Porque a gente tenta sempre oferecer o melhor para vocês e sempre que se comparar com outros países, e lógico que a gente quer o melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos da América não existe saúde gratuita, você tem que pagar tudo. Se você não tem um plano, um número de seguro e que você pague esse seguro, você morre na frente do hospital. Isso é totalmente normal. Tá? Isso foi criado na época do presidente Nixon, falando que o Estado tem que deixar de fornecer assistência ao seu cidadão e que o capital privado tem que oferecer tudo. Em outras palavras, você tem que pagar por tudo. Vamos lá. Nos dois casos, existe uma grande diferença no grau de desenvolvimento dos países comparados. Nós já vimos, eu já passei o vídeo para vocês, do Milton Santos por uma outra globalização, do pensamento único e consciência universal, a crítica que ele faz dessa questão da globalização, o malefício que acaba trazendo, e não há praticamente nada de benefícios a oferecer ao cidadão comum. Vamos discutir um pouco sobre o mundo econômico. Então, olha só, aqui está o PIB em bilhões, tá? O que é o PIB? Produto Interno Bruto, o que os países produzem, né? Aqui está em bilhões de dólares, né? Estados Unidos da América, mais de 13 bilhões de dólares, Japão, mais de 4 bilhões de dólares, Alemanha, com mais de 3 bilhões, aí a China, tá vendo? Ó, com mais de 3 bilhões. Lembrando que isso aqui já é uma planilha já antiga, tá? A informação, porque hoje os Estados Unidos da América, o PIB dele está girando em torno, na verdade, aí, de 15 trilhões de dólares, tá? Bom, vamos estar dando continuidade aqui. Observem bem esse mapa, que esse mapa ele faz uma divisão, não é uma divisão territorial de regiões, mas sim uma questão econômica da sociedade. Em outras palavras, dividir os países ricos e pobres. Então se entende e compreende, olha só que situação, né? Que os países do norte, exceto a Austrália, que não se encontra no norte, né, que está aqui embaixo, aqui, ó, está aqui, opa, desculpa, vamos voltar aqui, está aqui no sul. Nesse mapa ela entra como na questão de um país desenvolvido. Então a gente vai ter aqui a América do Norte desenvolvida, a gente vai ver aqui os países europeus, como a Rússia, né? Apesar da Rússia, ela tem um grande desenvolvimento, mas ela não é considerada aí, como posso dizer assim, uma grande potência econômica. Lógico que ela é forte, mas se comparar ela com a União Europeia e com a economia dos Estados Unidos da América, fica bem distante, tá? E no caso a Austrália. E os países subdesenvolvidos vai ser a partir do México, ali na América do Norte, depois a América Central, a América do Sul, incluindo o Brasil, o continente africano, o Oriente Médio, uma grande parte do continente asiático, tá? Aí são as empresas que dominam o mundo. Aqui no Brasil a MTV ela fechou, né? Mas em outros lugares do mundo ela está bem forte. Nós temos a Heineken, que produz cerveja, a Kraft, que produz alimentos, aquele chocolate Lacta gostoso que você come, a Kraft que comprou a Lacta, né? Nós temos o McDonald's, nós temos a IBM, a Coca-Cola, a BMW, que é Baviera Motores, né? Nós temos a Starbucks, enfim, inúmeras empresas.
Só voltando aqui, por que o logotipo dessas empresas está cobrindo o mundo aí, né? O planeta Terra? Porque eles têm a predominação, eles praticamente estão presentes em quase todos os países do mundo aí. Surgimento de blocos econômicos, que é o nosso foco. Você vê tudo isso para poder explicar qual que é essa importância desses blocos econômicos, por que eles surgem. Então, no caso aqui, nós vamos ter o NAFTA, nós vamos ter o Pacto Andino, a LADI. Tudo isso são abreviações, tá? Mercosul, no caso do Mercosul é Mercado Comum da América do Sul. Desculpa, pessoal, a garganta vai ficando seca aqui, né? Nós vamos ter o EFTA, a CEI, a PEC, a ASEAN, que é a Associação da Ásia, né? E tantas outras. Mas por que se cria esses blocos econômicos nessas regiões? Vamos perguntar o porquê. Como no caso do NAFTA, né? Por que o Chile participa se ele não está lá na América do Norte, e sim na América do Sul? Então nós temos que compreender esses fenômenos aí, né? Então vamos lá, ó. Igual no caso aqui, ó. O NAFTA significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Desculpa, eu me equivoquei. É o outro bloco econômico que está o Chile, Estados Unidos da América, México e o Canadá. Então, no caso do NAFTA, são esses três países, Estados Unidos da América, Canadá e México. Nós vamos ter o Pacto Andino, né, que são os países que ficam nessa região andina aí, né, onde fica os Andes, Cordilheira dos Andes. Nós vamos ter o Pacto Andino que participa a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. No Mercosul, nós vamos ter, que é o Mercado Comum do Sul, né, que é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e atualmente participa a Venezuela, tá? Foi bem conturbada essa inclusão aí da Venezuela, mas enfim, ela está aí, né? Nós vamos ter aqui também o Mercado Comum dos países do leste e sul da África, que participa Moçambique, Namíbia, Ruanda, Somália, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, Angola, Burundi, Camarões, Djibouti, Etiópia, Quênia, Lesoto, Malawi e Mauritânia. Então, só lembrando aqui na posição geográfica, então está o leste e sul da África, desses países, do continente africano. Também nós vamos ter a APEC, que é a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que vai incluir Japão, China, Singapura, Brunei, Malásia, Tailândia, Indonésia, Hong Kong, que fica na China, tá? Taiwan, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Canadá, México e o futuro membro aí o Chile, né? Aí nós vamos ter aqui o Pacto de Visegrad, que é dos países europeus, que começou em 1991, que vai ser a Hungria, a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia. E por fim aqui, lembrando que tem outros blocos econômicos pelo mundo aí, tá, galera? Só falando alguns aqui para vocês entenderem aí. Nós vamos ter a Comunidade de Estados Independentes. Então nós vamos ter a Rússia, o Belarus, Ucrânia, Tajiquistão, Uzbequistão, Geórgia, Moldova, Azerbaijão, Armênia, Cazaquistão, Quirguistão e Turcomenistão. Tudo isso fica ali próximo à Rússia, ali na Euroásia, né? Enfim. Sendo assim, quem realmente manda no mundo? Vamos ver. Indicação de leitura. Temos um grande geógrafo aí que é o Yves Lacoste. Ele tem esse livro que eu possuo aqui, que é fascinante. Ele fala numa linguagem simples e objetiva qual é o papel da geografia e a importância que se tem. Muitas pessoas menosprezam a geografia, mas os nossos líderes, não só no Brasil e no mundo, valorizam muito a geografia para poder dominar e conquistar. Aí está aqui o título, a geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Por que a guerra? Para você dominar, conquistar e dominar. Síntese do livro. O autor deixa claro que inúmeros países valorizam propositalmente a geografia para a população não saber do poder dessa ciência. Isso é fato. A diferença entre geopolítica e geografia política. Vamos lá. Vamos fazer a
avaliação dessa aprendizagem. Bom, só vou terminar aqui nesses slides aqui que a geopolítica, como eu já falei anteriormente, né, ela vai se apropriar do conhecimento da geografia política que os países ou estados, né, eles acabam fazendo estudos, falando pontos positivos de riquezas e pontos negativos e fraquezas de vulnerabilidades, tanto na questão econômica, militar, o espaço do território, entre outras áreas. A partir do momento que se tem essas informações, quando outro país quer conquistar este país com essas informações, ele não precisa diretamente entrar em guerra. Há várias formas de domínio, né? Nós temos a CIA aí que financia várias revoluções, que dizem que é a questão de evolução, não vou entrar no mérito se está correto ou não, isso não cabe a mim. Nós tivemos o caso da Primavera Árabe, com o argumento que as pessoas que estavam no poder estavam há décadas e que não foi de uma forma democrática, né? Daí começou lá pelo Egito, se espalhou para vários países aí, né? Principalmente ali do Oriente Médio ali. Enfim, daí graças a esse conhecimento da geopolítica que eles adquiriram, né, desses países, que fica mais fácil, né? Nós temos outras situações que, assim, tem países que são simpatizantes de determinadas políticas que acabam fazendo tudo o que esse país quer, né? Aí eles investem dinheiro, daí não precisa você ter uma guerra, que a guerra sai caro, né? Sai caro. Bom, seria isso. Vamos retomar aqui agora na apostila. Então, vamos lá. Então, problematizando os blocos regionais e organizações mundiais. 3.1 Surgimento dos blocos regionais. Em outros momentos do seu percurso de aprendizagem, você conheceu aspectos importantes sobre o processo de globalização, que envolve a intensificação de fluxos materiais e imateriais entre países. E materiais, pessoal, vamos supor, o aplicativo. O aplicativo não é algo sólido, né? Ele é um software, né? Por exemplo. A globalização também expandiu relações comerciais. E alguns países, para fortalecerem sua economia e garantir maiores vantagens nas negociações, buscaram fazer acordos regionais com outros países, formando blocos regionais. Considere o trecho abaixo e faça o que se propõe no caderno. O caderno é a apostila, tá, pessoal? Vamos lá. Na última década do século XX, os dois processos aparentemente contraditórios, mas basicamente complementares da globalização e da regionalização avançaram de maneira constante e aparentemente bem sucedida. Uma revisão de meio século do multilateralismo, que é a questão que essa multilateral, né? Que não era só uma questão de um único país mandar no mundo, enfim. Econômico e político revela que nenhum país de grandes dimensões permanece isolado no cenário internacional. A experiência histórica da China, da Índia, da Rússia e dos próprios países desenvolvidos ocidentais, quando a gente fala o Ocidente, a gente está falando Canadá, Estados Unidos da América, tá? A começar pelos Estados Unidos e passando pelos grandes da Europa, hoje unidos no mais exitoso experimento de integração já conhecido, confirma que o isolamento é uma fase temporária e passageira de qualquer processo de emergência e consolidação de novas estruturas do poder econômico e mundial. Então, aqui ele está falando dessa questão da união, que os outros países não vivem sem o outro, eles querem expandir o seu comércio, produção dos seus produtos, de compra e venda, né? Mas aqui a gente tem que ter uma observação importante, pessoal. No mundo atual que nós estamos vivendo, esses acordos estão se desmanchando. Depois que o Donald Trump assumiu o poder, os Estados Unidos saiu de vários órgãos aí internacionais, de blocos econômicos também. No caso, nós podemos citar aí com exatidão, que é o caso do país de Gales, né? O que é o país de Gales? No caso, é o Inglaterra. Lógico, os países. Vamos lá, Inglaterra, Reino Unido. Não, desculpa, o Reino Unido é diferente do país de Gales. Vamos só ver aqui rapidinho aqui o mapa aqui. Porque o país de Gales ele também é dominado pela rainha da Inglaterra, né? Vamos ver aqui a imagem aqui, ó. Então vamos pegar aqui esse mapa aqui, ó. Que nós temos o país de Gales, o Reino Unido, né? Então vamos lá, o país de Gales ele é administrado pela rainha da Inglaterra. O Reino Unido vai contar todos esses países aqui. Quais são os países? A Inglaterra,
a Escócia, a Irlanda do Norte, a Irlanda e os países de Gales. Desculpa, o país de Gales. Né? Tudo sob o domínio da Inglaterra. Eles fizeram o quê? O Brexit. Nesse vídeo que vocês vão estar assistindo, que está indicando na apostila, vai estar explicando o que ocasionou essa questão do Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Isso foi um tapa na cara do capitalismo, né? Assim que eles querem tudo em qual aspecto, pessoal? É só gerar riqueza e não distribuir. Não que a Inglaterra seja fraca ou que ela seja um país que não tenha riqueza. Ela possui, só que assim, ela tem uma moeda que é muito forte, que é a libra esterlina. Quando a Inglaterra aderiu à adesão ao euro, ela colocou na cláusula uma observação importante, que eles não iam aceitar a moeda do euro, como os outros países, e que a libra iria continuar. A libra esterlina ela tem um caráter fortíssimo histórico. Os ingleses não abriram mão disso, tá? Porque assim, essas questões desses blocos econômicos sempre traz benefício e malefício. Qual vai ser o malefício que vai trazer para, no caso do Reino Unido, né? As pessoas que têm o passaporte da União Europeia vão ter que pedir agora, vão ter que pedir o visto de trabalho ou de permanência para ficar no país, no Reino Unido, né? Se eles não tiverem autorização, eles vão ser deportados. Aí envolve essa questão de produtos, né? Porque o Reino Unido importa muitos produtos como alimentos, também a questão dessas pessoas que moram nesses países do Reino Unido, se ela trabalha em outro país europeu, o passaporte dela não vai ser mais válido, também vai ter que pedir para o país onde ela presta serviço, onde ela mora ou tem residência, autorização, porque essa questão da União Europeia, que são mais de 30 países, eles falam que é o seguinte, tanto mercadoria, vai ter a livre circulação de mercadorias, produtos e pessoas, você não precisa pedir o visto, é só você mostrar o seu passaporte, você tem acesso sem pedir visto para as embaixadas, né? Então a Inglaterra ela mudou essa ideia, ela não aceitou isso, né? Lógico, teve a questão de plebiscito, isso foi bem complexo, né? A primeira-ministra que estava anteriormente, ela não conseguiu fazer isso, ela acabou sendo aí desistindo, né? Entrou outro primeiro-ministro que ele acabou finalizando isso com muitas controvérsias e ainda tem muitas águas a rolar aí sobre esse tema aí, né? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então vamos lá. Primeiro, segundo o autor, é mais provável que a economia mundial seja pautada em relações comerciais entre países ou entre agrupamento de países. Justifique sua resposta. Então o autor ele quer o que você está sendo questionado aqui é para saber essa questão se realmente essas relações e agrupamentos são viáveis. Não, tá aqui, ó. Segundo o autor, é mais provável que a economia mundial seja pautada em relações comerciais entre países ou entre agrupamentos de países. Justifique sua resposta. Então você vai ter que justificar se realmente o agrupamento é viável, se não é, né? Se o mundo ele é pautado nessas questões de blocos econômicos ou não. 2. Lembrando que é para anotar no caderno, tá? O autor indica que passamos por meio século de multilateralismo econômico e político. Né? Pesquise em materiais disponíveis na escola, não é possível, mas insights sobre esse tema e registre as principais características do multilateralismo, essa questão múltipla, né? Como essa economia ela se expandiu por vários países do mundo. Seguindo as indicações do professor, pesquise em materiais disponíveis, insights, qual é o experimento de integração citado pelo autor, sublinhando no trecho. Em sua pesquisa, procure identificar o nome do bloco regional. Qual foi o contexto da sua criação, suas principais características e seu impacto na economia mundial. Depois converse com o professor sobre o formato da apresentação do resultado da sua pesquisa. Pessoal, esse resultado vai ser aquela questão do resumo, de você explicar o que você entendeu. Em outras palavras, pegar um exemplo aí de um desses blocos econômicos que eu já citei para vocês, por que ele surgiu, qual é o objetivo, qual que é o propósito. Dando continuidade aqui na página 23. Aqui, ó, os blocos regionais do continente americano. Então, nós vamos falar aí do continente americano. Deixa eu já até abrir aqui, que eu esqueci do Google Earth. Vou colocar aqui o Google Earth para carregar, enquanto eu vou explicando aqui para vocês. Aqui. Esqueci aqui de abrir aqui para vocês. Vamos lá. Por que eu tenho que abrir isso aqui para demonstrar para vocês?
pelo seguinte aspecto: vocês têm que entender o que é o continente americano, né? Então, o continente americano nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Sul onde nós vivemos. Nós somos um povo americano, tá? Nós somos latino e americanos, enfim. Está abrindo 2 aqui. Não, deixa eu fechar aqui, senão fica carregado. Não sobrecarrega aqui. Internet, vamos lá. Para que você possa compreender e comparar as principais características das organizações regionais, propomos a realização de um seminário. Não vai ser possível. Agora, quem quiser e tiver interesse, lógico, vai ter uma nota a mais aí, né? Adicional, quiser fazer um vídeo, disponibilizar ou no YouTube ou no mandar no privado para mim, fica a critério de vocês, tá bom? Sobre blocos regionais do continente americano. Assim você poderá estudar com os colegas, isso não vai ser possível. Vamos só dar continuidade aqui. Siga as indicações do professor. Bom, isso aqui esquece, pessoal, não vai ser possível nesse momento por causa da pandemia. Para contribuir com atividades, propomos o seguinte roteiro. Então, vamos seguir esse roteiro aqui. Aí, lembrando, se não quiser fazer o vídeo, coloca isso no seu resumo, na sua produção textual. Então, nós temos aqui, ó, blocos regionais da América. Nós vamos ter o CAN, o ALADI, o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos, OEA, ó, que está repetindo, mas enfim, o NAFTA, o UNASUL, a ALBA. Então, vamos lá. Prestem atenção, vocês vão ter que estar respondendo isso, hein, ó. Isso no caderno, tá? Para depois formatar aí e formar a produção textual de vocês. Como e quando ocorreu a formação do bloco? Então vocês vão lá, vão ter que pesquisar na internet como, em que ano que se iniciou, qual foi o motivo, né? Por que dessa formação? Quais são os países membros? Quais são as exigências para fazer parte do bloco? Não é qualquer país que pode entrar, pessoal. No caso da Venezuela, houve uma situação aí que eles aproveitaram uma oportunidade que houve uma crise do Mercosul, né? E quem era o presidente acabou lá aceitando, né? O presidente do Mercosul acabou aceitando o ingresso aí da Venezuela, né? Vou deixar essa história que vocês investiguem. Depois, quais são seus objetivos? Tudo tem um objetivo, causa e razão, nada por algum acaso, sempre lembrem-se disso. O que tem sido feito pelo bloco? No caso do Mercosul, a gente está vendo essa desintegração. Essa desintegração, a desvalorização do Mercosul. Lembrando que, assim, pessoal, o Brasil é o país mais forte do bloco, né? Então, vamos lá, ó. Vamos ver quais são os países que fazem parte do Mercosul. Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai. Deixa eu só voltar aqui, vamos ver aqui no Google Earth, aqui, peraí. Bom, enquanto isso, vamos pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Vocês veem como é que tá lenta aqui, né? Aqui já vai abrir, a gente já fala sobre isso. Então vamos lá. No caso aqui vai ser... Opa! Brasil, Argentina, Paraguai. Peraí, passei. Agora sim. Eita. Então vamos lá. Ó. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e Venezuela. Aí lembrando, pessoal, que é o seguinte. Aqui na América do Sul, o Brasil é o país mais rico economicamente, riquezas naturais, tanto da política externa que o Brasil possui. Para vocês terem uma ideia de tudo que o Brasil produz da linha branca, o que é a linha branca? A linha branca é a geladeira, é o micro-ondas, é o fogão, os veículos também que são produzidos no Brasil. A cada 10 tipos de produtos produzidos, 7 ele é exportado para esses países, que é Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Tá? Se vocês forem lá, vocês não vão achar nada de estranho, vocês vão ver muitos carros brasileiros, muitos produtos brasileiros. Só que começou a haver
um conflito entre Brasil e Argentina, né? O Brasil está em primeiro lugar, depois vem a Argentina, né? Que eles querem expandir o seu mercado, eles entendem, compreendem que ficar no Mercosul é algo que está sendo interessante, eles querem vender para outros países, querem receber em dólar ou em euro, né? Há várias situações aí, mas ao mesmo tempo é uma situação que o Mercosul está sendo deixado de lado, ele está sendo destruído para poder priorizar outros mercados, mas nós temos que lembrar que já tem outros pactos aí de blocos econômicos, nós temos a questão da União Europeia. Se o Brasil quiser fazer uma exportação lá para algum desses países da União Europeia vai pagar uma carga tributária pesadíssima, tá? Tem situação que não é viável estar fazendo essa exportação. Fica aquela dica, né? Não seria interessante a gente fortalecer o Mercosul e nos unirmos, que essa que é a proposta dos blocos econômicos, e logicamente as coisas mudam. Amadureceu uma nova ideia de se abrir exceções para poder fazer negócio com outros países e fazer as exportações. É uma sugestão, um exemplo. Tem outras pessoas que vão falar que não é viável, que tem que acabar, que tem que vender lá só para os Estados Unidos. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado de ficar dependente apenas de um mercado. Olha só, o Brasil tem praticamente 4 mercados, quando eu falo são esses países, que é a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Nós vamos abrir mão para poder vender para outros países. Será que isso é rentável? Vamos lembrar o seguinte, se diminuir as exportações, se diminui o quê? Emprego. A indústria acaba fechando. Então tudo tem que ser pensado, nada é por algum acaso, tá? Bom, vamos retomar lá, vamos voltar aqui. Bom, depois, vamos lá, quais são os principais impactos para os países membros? Então, tá vendo? Nós vamos ter que falar dos impactos positivos e negativos da questão desses acordos aí, né? Aqui nós estamos falando da América do Sul. Vamos entender o que é a América do Sul. Vamos ver aqui no Google Earth, que significa planeta, né? Olha só, o planeta até está aqui na minha tela, né? Então o Mercosul é toda essa região aqui, pessoal. Ó, Brasil, Bolívia, vamos ver todos os países que participam aqui do Mercosul. Vamos ter a Guiana, a Guiana Francesa. Vou esperar um pouco aqui que está bem lento aqui meu computador aqui. O Equador, o Peru. Essa região aqui é o Chile, a Bolívia, o Uruguai, Paraguai, Uruguai, Argentina. Vamos subir aqui, ó. Nós vamos ter a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Depois nós vamos ter aqui na América Central, ó, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, tá vendo? Ó? Além aqui das ilhas aqui também do Havaí, né? Logicamente, aqui vai ter não só a questão de ilhas, né? Mas também, lógico, Cuba é uma ilha, mas é um grande país, tá? No seu aspecto histórico aí, né? Vamos ter o Haiti, a República Dominicana. Nós vamos chegar na América do Norte, vamos ter o México, por fim Estados Unidos da América, e finalizando aqui, o Canadá. Aqui faz parte dos Estados Unidos, que é a questão do Alasca, né? O Alasca pertence aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos comprou da Rússia. Vocês estão vendo esse pequeno trecho aqui de diferença dos continentes aqui? Aqui é o Estreito de Bering, aproximadamente 16 quilômetros. Os russos acabaram vendendo para os Estados Unidos na época, pela leitura que eu fiz e entendi e compreendi, com medo que os Estados Unidos invadissem. Então eles preferiram de vender esse território, né? Com certeza eles devem ter se arrependido e muito. Né? Porque aqui tem muita riqueza aqui no Alasca, os Estados Unidos têm muito petróleo, né? Enfim. Bom, vamos diminuir aqui para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a América do Sul. Desculpa, o continente americano. Então, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o foco que a Capuchinho está pedindo é para vocês estarem focando nessa região. Ó, informações para registrar no caderno a partir da apresentação dos grupos. Lembrando, não precisa ter apresentação em grupo, só fazer o resumo. O Brasil faz parte de quais blocos? Quais são as vantagens e desvantagens de participar dessas organizações? Qual organização é mais importante para a economia brasileira? Explique sua resposta. Eu já citei aqui para vocês. Bom, vamos diminuir aqui para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a América do Sul. Desculpa, o continente americano. Então, a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o foco que a Capuchinho está pedindo é para vocês estarem focando nessa região. Ó, informações para registrar no caderno a partir da apresentação dos grupos. Lembrando, não precisa ter apresentação em grupo, só fazer o resumo. O Brasil faz parte de quais blocos? Qual organização é mais importante para a economia brasileira? Explique sua resposta.
Aí vai ter aqui para vocês, ó, hoje, com um grande número de organizações regionais, há acordos comerciais entre blocos. Sugerimos que você assista a reportagem Mercosul e Aliança do Pacífico se reúnem para tentar acordo, tá vendo? Então, o Brasil e, logicamente, os países que participam aí do Mercosul, eles querem alcançar outros blocos regionais sempre fazendo acordo, mas isso não é fácil, pessoal. Depois considere os mapas a seguir e com o auxílio de um mapa mundi político e pesquisas em sites, indique na tabela 3 quais países fazem parte de cada bloco econômico. Destacamos que há países que participam de mais de um bloco, logicamente que é o caso da União Europeia, que é o caso, no caso dos Estados Unidos da América, que é o país também que ele tem vários acordos com vários blocos econômicos internacionais. Destacamos que há países que participam de mais de um bloco, por isso os blocos foram distribuídos em 2 mapas para facilitar a visualização. Então aqui na página 24 nós vamos ter blocos econômicos no ano 2018. Por que, pessoal, colocado o ano? Porque sempre pode haver, como posso ser assim, dissolução, países que estão saindo, como no caso da União Europeia, que é o Brexit, que o Reino Unido está saindo, né, do bloco econômico da União Europeia. Então nós temos aqui, ó, no caso, isso aqui é o NAFTA, né, que tem a amarela aqui, que é Canadá, Estados Unidos e México. Aqui em roxo é a União Europeia. Aqui em laranja é a questão do Pacto Andino. Aí já no segundo mapa aqui de baixo a gente já vê já um outro tipo de acordo que vai envolver a Groenlândia aqui, tá a parte superior, né, daí a parte tanto da América do Norte e a América do Sul, alguns países aqui como o Chile, né? Aí aqui é o seguinte, ó, que tem uma atividade que vocês vão ter que estar fazendo na apostila, tá aqui, ó, tabela 3, blocos econômicos. Qual é o significado dos países membros? Então, vou dar um exemplo. No caso do Mercosul, significa Mercado Comum da América do Sul. Países membros, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Tá? Aí aqui tem uma observação aqui, ó, o Pacto de Visegrad. Então vamos ver o que é esse pacto aqui de Visegrad. Ah, desculpa, tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Então tá aqui, ó. Aí novamente reforçando para auxiliar vocês aí o que é países membros. O Grupo de Visegrad, também conhecido como Pacto de Visegrad ou V4, é uma aliança composta por 4 países localizados na região central da Europa: Hungria, Eslováquia, Polônia e República Tcheca. O bloco tem sua origem em 15 de fevereiro de 1991, quando ocorreu a reunião da cúpula na cidade de Visegrad, Hungria, dos líderes do governo da República Tcheca, Hungria e Polônia. A Eslováquia só entrou no bloco no ano de 1993. Olha a dica interessante para vocês estarem respondendo aí alguns questionamentos da apostila. Principais objetivos: possibilitar, através de integração e definição de estratégias comuns, a inserção dos países membros na comunidade europeia, criação de mecanismos para possibilitar a cooperação econômica entre os países, criação de mecanismos para possibilitar a cooperação econômica entre os Estados-membros visando o desenvolvimento econômico. Quando se fala Estados, são os países, tá, pessoal? Estabelecimento de estratégias e ações voltadas para a cooperação no campo energético, na questão de energia, pessoal, a produção de energia, porque na Europa eles consomem muita energia elétrica, né? Que é a cooperação militar e científica entre os países membros, dados geográficos e econômicos do grupo de Visegrad. População estimada em quase 70 milhões de habitantes, essa estimativa é referente a 2016. PIB nominal, quase 1 trilhão de euros, isso em 2015. A renda per capita de cada cidadão gira em média de 13 mil dólares. Área total de mais de 530 mil quilômetros quadrados. Você entende porque os outros países têm essa grande preocupação em vender para esses mercados? Porque eles têm poder de compra. Faça isso, feito isso, faça o que se pede no caderno. Então vamos lá. Liste o nome de 5 países que não participam de blocos econômicos indicados nos mapas. O que isso significa? Vocês vão pegar aqui, ó,
Vamos olhar aqui no Google Earth, que é aproximar, ó. Quais desses países não fazem, por exemplo, parte do Mercosul? Um exemplo, o Chile, o Equador, a Colômbia, um exemplo, tá? Lógico que tem outros países aí também. Vamos lá. Liste o nome de 3 países que participam de ao menos 3 dos blocos econômicos indicados no mapa 1 e 2. O que significa? Vocês vão ter que ver, igual no caso aqui, ó, os Estados Unidos da América participam de vários blocos econômicos. Por quê? Os Estados Unidos da América é o maior consumidor do planeta, turma, e é o país que tem o maior poder de compra do mundo. Depois vem a União Europeia. Então todos querem vender para esse mercado e fazer negócios com eles. Depois disso, aqui ó, escolha 2 blocos econômicos, um do continente africano e um do continente asiático, e pesquise em jornais, revistas ou sites sobre eles. Registre o que eles têm feito e o que há em comum entre eles e os blocos regionais do continente americano. Então vocês vão ter que comparar esses blocos aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos abrir aqui para ver. Então nós temos aqui a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então esses países, Japão, daí vai ter Austrália, né? Vocês vão ter que fazer essa comparação. Daí nós vamos ter aqui a Comunidade dos Estados Independentes, é um exemplo, que fica aqui na Euroásia. Aí tem a questão da União Europeia, por exemplo. Vamos retomar aqui. Depois vocês vão fazer a comparação com os países, no caso do continente americano, que eu já expliquei. Aí tá aqui, ó, essa questão das organizações mundiais, nós já discutimos sobre isso também, mas vamos rever aqui que a atividade está pedindo. Para além dos blocos regionais, temos as organizações mundiais, que articulam um número maior de países em busca de um objetivo global. O caso do controle à pandemia do Covid-19, novo coronavírus, é um bom exemplo da importância dessas organizações para a coordenação de esforços globais em busca de um mesmo objetivo. Aí tem essa reportagem para vocês assistirem aqui, né? Depois vamos aqui, ó, já a parte de baixo aqui. A partir da leitura, busque identificar qual organização mundial teve mais destaque no combate à pandemia. Depois dialogue com os colegas, que isso não vai ser possível, e procure responder. Essa organização coordenou quais ações internacionais durante esse período? Segundo, o texto, qual é a importância de organizações internacionais mundiais? Então, qual é a importância da OMS, Organização Mundial da Saúde? Agora, considere a lista de organizações mundiais a seguir e, a partir das indicações do professor, complete os dados da tabela para uma sistematização de informações. Então, vamos lá. Tem a ONU, que é Organizações das Nações Unidas, o significado da sigla, né, que une aí aproximadamente quase 200 países, não são todos os países do mundo que participam. O ano da sua criação foi após a Segunda Guerra Mundial. E qual é o principal objetivo da ONU? Manter a paz, né, a estabilidade e segurança do nosso planeta, né? Na questão de saúde também, em vários outros aspectos, que a ONU tem vários braços aí que ela auxilia para poder ter essa contribuição. Nós vamos ter a Organização Mundial do Comércio, né, que é o significado da sigla. Lembre-se, tem algumas siglas aqui que ela vai estar em inglês, mas você pode estar colocando em português, tudo bem? A questão do FMI, do Fundo Monetário Internacional, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, nós vamos ter a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, enfim. Depois de tudo isso, está aqui, ó, escolha uma das organizações mundiais listadas para o aprofundamento dos estudos. Com o auxílio dos livros didáticos, materiais disponíveis na escola ou em sites, deem preferência para os sites, galera. Verifique quais ações a organização mundial que você escolheu adota para atingir seus objetivos. Registre os principais aspectos indicados no seu caderno. A ONU tem um objetivo, a Organização do Comércio. Quais são os objetivos deles? Está sendo alcançado? A ONU está conseguindo manter a paz no mundo entre os países? Deixou de ter guerra entre países e regiões? É um exemplo de ser pensado e colocado aí. Vamos lá, atividade 4. Organizando ideias, economia brasileira e organizações mundiais. Então nós falamos bastante da economia mundial, aqui nós vamos fazer um misto, né?
que é a economia brasileira e essas organizações mundiais. Então vamos lá. Agora que você já sabe um pouco mais sobre várias formas de integração entre os países, considere as manchetes abaixo. Primeiro, Brasil reforça a negociação em Paris para entrar no OCDE, né? Que é uma organização... Pera aí, pessoal, não dá para lembrar de tudo aqui, né? OCDE. Vou entrar aqui no site da OCDE. Está em inglês para ajudar, legal, né? Espera aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui. Informação na cabeça. A OCDE constitui uma organização voltada ao desenvolvimento econômico e à busca do bem-estar social por meio de cooperação entre seus países membros. É a sigla Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Significa isso aqui, pessoal. Estava na dúvida aqui na questão que nós também temos uma organização também aqui somente da América Latina. Vamos retomar aqui. Então, o que significa, né, que o Brasil está reforçando essa negociação para entrar? Pessoal, isso é importante, de você captar dinheiro, né? De você ter investimento, de trazer dólar ou euro para o país, né? E que você também tem que dar uma contraproposta e falar qual vai ser a margem de lucro aí deles, se tem que convencer que realmente vai ser benéfico para a população, que vai estar trazendo geração de renda e emprego para as pessoas, por exemplo. Vamos aqui para 2. Estados Unidos querem concessão na OMC para apoiar o Brasil na OCDE. Olha como é que é complicado entrar na OCDE, que a Organização Mundial do Comércio estava sendo comandada por um brasileiro. O Donald Trump fez uma pressão gigantesca em cima desse brasileiro para favorecer somente os Estados Unidos da América, pelo artigo que eu li, né? Ele quis dizer isso, né? Que o Trump ligou para ele, o pressionou a favorecer os Estados Unidos e deixar os outros países de lado, algo que ele não aceitou. Inclusive, ele está deixando o cargo já este mês. Ele está antecipando a sua saída, que seria agora no final do ano, agora de 2020. Ele está saindo agora esse mês de outubro aí, né? Então, o que acontece? A Organização Mundial do Comércio, ela coloca uma regra para todos os membros e que tem que ser seguida. Mas será que todos esses países seguem essas regras comerciais mundiais? Bom, vamos lá. Terceiro, Brasil abrirá mão de direitos na OMC para ingressar na OCDE. Pessoal, isso é algo perigosíssimo para a nossa política externa, que é representada pelo Itamaraty, que representa o Brasil que representa o Brasil fora do país, nas relações diplomáticas, nas embaixadas e também nos acordos internacionais que o Brasil tem. O que acontece? A OMC, ela criou um mecanismo que ele é bem complexo, mas eu vou tentar resumir para vocês, que seria da seguinte forma. Em um determinado momento, vários países subdesenvolvidos se reúnem e começam a cobrar da OMC uma forma de uma solução de diminuir o seu impacto referente aos produtos que são produzidos dentro dos países desenvolvidos. Por quê? Os países desenvolvidos, eles emprestam dinheiro a juros baixíssimos ou simplesmente empregam o dinheiro de um cidadão. Vou dar um exemplo nos Estados Unidos da América. A soja brasileira, ela tem uma... Não, vamos pegar na Europa, desculpa. A soja que é produzida no Brasil, ela é lucrativa, ela tem um menor custo e a gente tem maior eficiência de colheita por hectare. Ao contrário, nos países europeus, isso não ocorre. Lá eles não dão conta da demanda. O que eles fazem para poder auxiliar os agricultores? O governo dá dinheiro do povo para esses agricultores, para eles poderem manter o preço do produto abaixo. Então, o que isso significa? Que a soja brasileira não vai conseguir concorrer dessa forma, porque o governo brasileiro ele não dá um incentivo em grande escala, como no caso dos países europeus, que eu estou citando no caso da França, por exemplo, né?
Então, esses subsídios não acontecem só na França, acontecem nos Estados Unidos para vários tipos de produtos, para que esse produto fique barato para o consumidor, mas ele não sabe, ou por muitas vezes sabe, mas deve ser uma minoria que ele está pagando para aquele produto ser barato. Mas se a gente parar e pensar que se nós estamos dentro de uma organização que tem um regulamento nessa situação e que tem que ser igual para todos, a OMC faz o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com esses países para tirar o subsídio dessas empresas dentro do seu país, né, e que os produtos de outros países possam concorrer de igual para igual. Né? Aí o que acontece? O Brasil quer sair dessa jogada e quer se infiltrar de qualquer forma, a qualquer custo na OCDE. Será que isso realmente é viável? A gente abrir mão de uma luta que nós conseguimos que vários países tirassem esses subsídios para esses empresários e que os nossos produtos pudessem concorrer de igual para igual? Então nós temos que tomar muito cuidado. Lembra aquilo que o professor estava falando anteriormente? Só ficar com um tipo de mercado é muito perigoso. É perigosíssimo a gente só ficar com um ou dois tipos de mercado quando nós temos vários países do mundo que têm interesse pelos nossos produtos, mas infelizmente o que falta ali é um canal para dialogar, conversar, é a famosa diplomacia. Né? Bom, 4. Estados Unidos reforçam o apoio à Argentina na OCDE e deixam de fora o Brasil, tá vendo aí a sacanagem aí? Olha só, pessoal, nós estamos lendo uma reportagem aqui na 3 do dia 19 de março de 2019, já em outubro a conversa foi outra, os Estados Unidos foi lá, tirou o Brasil e já quis priorizar a Argentina. Na mesma situação. Todo mundo quer o mercado americano. Nenhum país é idiota de não querer, inclusive o mercado europeu. Porque sabe que lá é algo grande e rentável. A população americana é mais de 300 milhões de americanos e que a grande parte da população tem um grande poder de compra, igual no caso do Brasil. Hoje, para você comprar $1, você vai pagar aproximadamente, no dólar turismo, você pegar lá na casa de câmbio, lá, mais de R$6. Quando se fala lá R$5,33, é para os empresários, para os banqueiros que fazem as transações eletrônicas. Quando você vai pegar o dólar ali em espécie, em dinheiro vivo, é mais de R$6 pagando a taxa cambial. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da desvalorização do real. Né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque você favorece o mercado, favorece outro, mas prejudica o cidadão brasileiro ou não? Olha o preço dos alimentos, olha o preço de tudo que está subindo, o nosso poder de compra está esfarelando. Bom, enfim. E a quinta e última aqui, nova conjuntura política, Estados Unidos apoia o Brasil na OCDE antes da Argentina, já em janeiro de 2020, pessoal, aí é uma negociação tremenda, é uma questão assim, complexa, mas assim, a gente vê que não há uma definição. Nós tínhamos uma notícia antes que era a Argentina, depois o Brasil, era o Brasil, depois a Argentina, agora é o Brasil novamente. O que está acontecendo? Então nós não podemos abrir mão dessas informações, porque nós somos brasileiros e o Itamaraty tem que seguir o que o povo brasileiro quer, o que o empresário brasileiro quer, não o grande empresário, mas o pequeno e microempresário também tem que se inserir nesse mercado mundial, que ele não tem oportunidade. Ou não? Será que é justo? Aí cabe a cada um de vocês. Bom, vamos lá. As manchetes se referem ao processo de candidatura do Brasil na OCDE, com base no que você já sabe sobre organizações mundiais citadas, e a partir das pesquisas em revistas e jornais, físicos ou digitais, elabora uma síntese de como foi esse processo até o momento. Descreva os eventos citados nas manchetes e procura explicar como o apoio dos Estados Unidos da América impactaram a candidatura brasileira. Explique também o que significa para o Brasil fazer parte da OCDE, considerando possíveis impactos econômicos, sociais e legal para o país. É aquilo que eu estava falando. Então tem que refletir qual que é o malefício e o benefício, colocar isso numa balança e ver o que é viável. Será que é viável a gente abrir mão dos nossos subsídios que nós temos na Organização do Comércio para entrar na OCDE? Aí lembrando aqui a questão da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por fim, a atividade 5, depois aqui já vai estar se encerrando, né? Eu vou estar encerrando essa apostila volume 3, lembrando que nós vamos ter essa semana ainda, a próxima, depois nós já vamos estar fechando o terceiro bimestre, tá, galera? Então fiquem atentos às atividades que vocês estão devendo para entregá-las.
Então vamos lá. Então na atividade 4 eu acabei de fazer a leitura 5. Retomando os conceitos, relações comerciais internacionais. Vamos agora retomar alguns aspectos, observando como a economia brasileira, os blocos econômicos regionais e as organizações mundiais estão muitas vezes relacionados. Sugerimos que você assista à reportagem A Argentina pede para renegociar dívida com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina está sofrendo, hein, galera? Estão devendo muito dinheiro. Eles não estão conseguindo pagar. Bom, não vou entrar nesse mérito. Vamos lá. Assistam a reportagem lá. Sobre o que se trata a reportagem? A. B. O que é uma moratória? Bom, pessoal, já antecipo para vocês. Para quem não sabe o que é uma moratória, o país que pegou empréstimo com esses fundos internacionais, como no caso o Fundo Monetário Internacional, ele é formado por vários bancos de vários países. O Brasil também participa, Estados Unidos, vários outros países emprestam dinheiro a juros. Esses juros aí, pessoal, quando se pega um empréstimo com a FMI, nunca mais, provavelmente, você vai deixar de quitar. Você não consegue quitar, porque é juros sobre juros, é uma rolagem de dívida. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm empréstimo com vários órgãos internacionais aí. Os Estados Unidos devem para o mundo inteiro mais do que a sua própria riqueza produzida todos os anos, que são mais de 15 trilhões de dólares. O último acompanhamento que eu vi, que foi até na época do Barack Obama, e também o Donald Trump tem essa dificuldade de fazer essa rolagem da dívida, porque o que acontece? Os Estados Unidos não têm condições de pagar, certo? Aí tem que levar lá para o Congresso americano, para o Congresso aprovar um déficit, e pegar um empréstimo com a Casa da Moeda para poder pegar dinheiro para poder pagar essa diferença desse déficit para rolar as dívidas. Mas os Estados Unidos podem fazer isso, porque ela é a maior economia, esse país é a maior economia do planeta Terra, é o que tem o maior poder bélico do mundo, que é poder militar, as suas relações diplomáticas internacionais são fortíssimas, a questão da sua expansão da sua cultura, né, como na questão do cinema americano, o hambúrguer que você come, entre outros hábitos americanos aí que tanto nos países da América do Sul, América Central e no mundo nós temos, né? Então são situações que eles podem fazer isso. Agora vai o Brasil fazer isso. A Argentina fez isso, deixou de pagar sua moratória, agora está tendo maior dor de cabeça, galera. Eles não conseguem pegar novos empréstimos, quando conseguem são comprometidos vários patrimônios públicos como garantia. Lógico que sempre tem, né, pessoal, mas assim, é uma situação totalmente humilhante. E o Brasil também não está fora disso, viu? Bom, enfim, mas esse é só para vocês entenderem o que é moratória. Quando o país pega empréstimo com esses fundos como o FMI, deixa de pagar, é considerado moratória. É um inadimplente. Qual organização mundial é citada? Qual é o seu objetivo? Qual é a proposta da Argentina para resolver a dívida? Como essa situação pode prejudicar as exportações brasileiras? Pessoal, porque se o povo argentino não tem emprego, não tem renda, eles são, aqui no Mercosul, os que mais compram produtos brasileiros, né? Qual o impacto que vai causar no Brasil? Será que vai causar desemprego? Será que as empresas vão fechar? O que vai acontecer? Ou está acontecendo? F. A parceria comercial entre Brasil e Argentina é feita por intermédio de qual bloco regional? Acabei de falar. É o Mercosul, Mercado Comum da América do Sul. Feito isso, siga as indicações do professor, esquece do grupo, pense em estratégia que o Brasil pode adotar para que sua economia não seja prejudicada pela situação da Argentina ou por outros países com economia frágil dentro do bloco. Pense em outros possíveis parceiros comerciais e considere como blocos regionais e organizações mundiais atuam em situações como a retratada. Depois converse com o professor sobre qual será o formato da apresentação da proposta, das propostas dos colegas de turma. Então, galera, tem que avaliar nesse sentido. Se o Brasil é uma potência aqui na América do Sul, nós somos uma liderança econômica, política e além de produção industrial, entre outros fatores, né? O que ocorre, né? Teve um momento em determinados governos que eles tentaram fortalecer, fazendo empréstimo. Então tem muitas pessoas que falam de determinadas situações sem saber. O Brasil realmente tentou fazer a questão de uma geopolítica aqui na América do Sul e em outros países africanos, mas infelizmente em muitos países ela não foi bem sucedida. Em que aspecto? Né? Não houve o pagamento do empréstimo, houve a moratória, né? Infelizmente nós pagamos o parto aí. Mas nós temos que entender o porquê aconteceu isso. E o porquê em alguns países não deu certo e outros deu certo. Porque os Estados Unidos da América faz isso com vários países do mundo, a União Europeia também, né?
Então quem fica julgando, fazendo pré-julgamento, particularmente eu vou fazer uma crítica e não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Né? Tem que entender muito bem de geopolítica para se arriscar em falar sobre isso. Foi o que o Brasil tentou fazer. Infelizmente não deu certo. Porque assim, se eu não ajudar o meu companheiro do lado, ele compra de mim. E se eu não ajudar ele a quebrar, ele vai deixar de comprar de mim, eu vou deixar de gerar emprego e renda. Então são situações que não são pensadas nesse aspecto. Só fala da questão política, tal partido roubou e ainda deu dinheiro para os outros países. Não, não é dessa forma, pessoal, que tem que ser pensado. A China está emprestando dinheiro para vários países do mundo para poder dominar. É isso, pessoal. Geopolítica é isso, é domínio de território. O que está acontecendo agora com o nosso país? Nós estamos vendendo tudo que é público. Será que realmente é o caminho? Foi algumas reportagens que eu vi, eu duvido se os chineses vão vender as estatais deles, estatais de petróleo, as estatais de seus bancos. Eles vão fazer isso? Não vão. Os Estados Unidos da América. Eles não vão, pessoal. Eles não vão fazer isso. Tá? Igual no caso lá dos Emirados Árabes, eles vão vender as estatais petrolíferas deles, que eles produzem a riqueza deles. Então são situações que assim, eu não vou entrar no mérito, a discussão que a pessoa possa colocar aí, tá certo? Se a pessoa entender muito bem de geopolítica, nós podemos fazer um debate sem problema algum. Mas antes de condenar, vamos ter aí o apontamento das falhas e do que deu certo também. Não adianta só falar da falha. Teve situações que deu certo sim, e muito bem. Tá? Bom, depois disso nós vamos ter aqui a avaliação 6, que ela finaliza aqui o conteúdo da apostila, né, do caderno do aluno, parte 2, no conteúdo de geografia. Está aqui, atividade 6, autoavaliação. Atividades, o que é os BRINCS? Realizei todas as atividades propostas, sim ou não, e por quê? Relate a ideia principal de cada tema. Registre os principais aprendizados. Então, isso vocês vão estar colocando aí na apostila ou no caderno de vocês. Aí, sobre a economia brasileira que nós falamos um pouco, os blocos regionais, as organizações mundiais, a OCDE e a candidatura brasileira. Aquilo que eu chamo a atenção de vocês, é interessante? Não é interessante? É interessante abrir mão do nosso subsídio na OMC? Será que isso é benéfico para o Brasil? Tem um único mercado ou poucos mercados? Enfim, a questão do Fundo Monetário Internacional é a questão da Argentina. E eu finalizo essa aprendizagem aí e esse bimestre com isso. Na próxima semana fiquem atentos ao conteúdo de recuperação. E galera, sempre entregue as suas atividades. Não tem como falar que sempre culpar que não teve acesso, porque assim, vocês podem estar retirando uma cópia do material lá na escola, na escola Cambiag, você pode estar entrando em contato pelo grupo, né? É assim, a gente tem que quebrar obstáculos é um monte, mas nós temos que quebrar isso, né? Porque esse é o novo normal, é o teletrabalho. No primeiro momento nós estamos numa pandemia, nós não temos vacina, o vírus está aí, nós não temos como ir contra ele, mas nós podemos fazer sim a prevenção. Tá bom? Então vou estar encerrando aqui. Lembre-se que essa atividade é para estar entregando agora no próximo dia 9 de outubro. Eu não vou deixar entregar segunda-feira porque é feriado e já na próxima semana já está disponibilizando aí o material de recuperação para quem não fez essas atividades. E fazer ao mesmo tempo a revisão desse conteúdo com vocês. Desde já agradeço a atenção de vocês. Até mais, galera!